Irmãos, peçam que abram a Bíblia de vocês em Salmo, capítulo 13, e nós estaremos fazendo a leitura de Salmo de número 13. Todos acharam? Salmo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e me responde, Senhor meu Deus. Ilumina meus olhos, ou do contrário eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta a tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que ele me tem feito. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que nós já fizemos essa noite aqui. E neste momento eu peço que o Senhor me use apenas como um instrumento, Deus. Que o Senhor me use, pois eu não tenho nada de especial para oferecer para ninguém, mas a tua palavra é viva e eficaz na vida daqueles que a ouvem e a praticam. Então que o Senhor me use essa noite para a edificação do teu povo e da tua igreja. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Joaquim. Irmãos, todos nós temos as nossas aflições, não é? Eu não sei, todos aqui levantaram no momento da oração, e eu não sei qual era o pedido de cada um aqui. Talvez alguém aqui esteja com o coração aflito, com o coração inquieto, com o coração apertado, porque isso faz parte das nossas vidas. Se tem uma matéria em que todos nós somos mestres, de passar sofrimentos, de passarmos angústias, inquietações, preocupações, porque todos nós passamos por isso. Porém, não sei se os irmãos concordam comigo, mas estudos mostram que nos nossos dias, o número de pessoas, principalmente com crises de ansiedade, subiu assustadoramente, principalmente após a pandemia. Nós temos muitas doenças que afligem o mental, o coração, a alma, e deixam pessoas doentes, pessoas que tomam medicamentos, enfim, muitas pessoas que adoecem realmente. E nessa noite eu gostaria de falar sobre crises de ansiedade especificamente. Não vou entrar no mérito de outras doenças mentais que existem, pois eu não sou capacitado para isso. Mas eu gostaria de falar especificamente sobre ansiedade. Nós estamos quase no acampamento, não é? Daqui a pouco chega o nosso acampamento, a qual nós estaremos falando sobre o tema Não Andeis Ansiosos, onde nós trabalharemos esse mal. Onde hoje, a cada 10 pessoas, 7 sofrem algum tipo de crise de ansiedade. Talvez você conheça alguém que sofre disso. Ou talvez você mesmo sofra disso. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, as crises de ansiedade são causadas pelo excesso de preocupação e por não saber lidar com os seus problemas. As crises de ansiedade acontecem por excesso de preocupação e por não saber lidar com os problemas. E os problemas, todos nós sabemos, são normais. Eles vêm para mim e para vocês. Então nós vemos hoje no Brasil, o Brasil ocupa o número 1 da lista mundial de crises de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% aproximadamente da população do Brasil sofre com isso. Sabe, nós estamos falando de 64 milhões de pessoas que sofrem com crises de ansiedades constantes. Mas, como eu disse no começo, faz parte da nossa vida os problemas e as aflições. Todos nós passamos, nos tempos bíblicos, as pessoas também passavam por problemas. Mas qual o motivo de hoje o Brasil ter batido o recorde, o mundo hoje ter o recorde de pessoas que sofrem com isso dia após dia? Talvez a resposta esteja na solução em que as pessoas estão buscando. E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu acompanhei algumas pessoas
que com crise de ansiedade buscam ajuda. E praticamente todas elas viviam uma vida espiritual praticamente quebrada com Deus. Irmãos, o afastamento de Deus traz consigo também as inseguranças. O afastamento de Deus traz as preocupações com peso em dobro. Deus, a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Só que muitas vezes nós acabamos nos esquecendo que nós temos um auxílio, nós temos um refúgio. Jesus disse certa vez: aquele que ouve e pratica as minhas palavras é como alguém que construiu a sua casa na rocha. Vieram os ventos e as tempestades, mas a casa não caiu porque tinha alicerce. Os problemas, os ventos e as tempestades vêm para mim e vêm para você, vêm para o ímpio e vêm para o crente. A grande diferença é aonde nós estamos nos agarrando quando as tempestades batem à nossa porta. Bom, vamos para o texto. Esse texto que nós acabamos de ler, ele foi escrito por Davi. Davi escreveu o Salmo número 13 num momento crítico da sua vida. Neste ponto da caminhada e da vida de Davi, ele já havia sido ungido rei de Israel por Samuel, ele já havia derrotado Golias, ele já havia se casado com a filha de Saul, e este momento em que ele escreve esse salmo de lamento é no momento em que ele está fugindo do seu sogro. Saul perseguiu Davi. Os irmãos sabem por quanto tempo Davi foi perseguido por Saul? 10 anos. Ele já era ungido rei de Israel, ele sabia que ele seria o próximo rei de Israel, porque Samuel já tinha ungido como próximo rei. Ele já havia sido um herói nacional, derrotando o gigante filisteu. Ele já havia se casado com a filha do rei de Israel. Mas no momento que talvez Davi achasse que ele havia chegado no ápice de sua vida e ficaria num momento mais tranquilo, ele começa a ter que fugir do seu sogro. E fugir não apenas do seu sogro, mas de todo o exército de Israel que estava a mando do rei. E a ordem era matar Davi. Davi, durante 10 anos, ele andou por cavernas, por desertos secos. E Davi, inclusive, pediu refúgio para os filisteus. Davi chegou a morar em terra de filisteu com medo do seu sogro. Ou seja, Davi estava cansado, Davi ele estava exausto. Mas hoje nós podemos aprender que mesmo no momento de aflição e ansiedade, nós sabemos que nós temos para onde correr. Primeiro ponto, versículo 1 e 2. Os irmãos acompanhem o texto comigo novamente. Davi ele começa: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? O texto começa e Davi ele começa fazendo 5 perguntas para Deus. E dessas 5 perguntas, 4 delas começam com: por que, Senhor? O porquê, Senhor? O porquê, o porquê e o porquê. Até quando? Até quando e até quando? Davi já estava cansado, já estava há quase uma década fugindo do rei de Israel. Ele já estava exausto, ele já estava fadigado. E clamando a Deus: até quando? Alguma vez você já fez essa pergunta para Deus? Até quando? É importante nós entendermos, irmãos, a primeira coisa, que o lamento, ele é necessário na vida do cristão. Infelizmente, nós vivemos uma época em que parece que se você lamentar e chorar, você não tem fé suficiente, você é fraco. Nós vivemos numa sociedade onde exalta o triunfalismo, onde o crente tem que ter a vida perfeita, onde o crente não pode sofrer, onde o crente não pode passar por problemas. O crente ele passa por problemas e ele sofre. Lamentar é necessário. A Bíblia nos mostra que você lamentar e chorar aos pés do Senhor é necessário. Reclamar para o Senhor é diferente de reclamar do Senhor. Correr para os braços de Deus quando nós estamos aflitos e com problemas deve ser natural se nós o reconhecemos como Pai. 150 salmos nós temos na palavra de Deus.
65 deles são de lamento. 65 salmos são de lamento, angústia, sofrimento. Na Bíblia nós temos um livro próprio chamado Lamentações. Nós vemos lamentações em praticamente todos os personagens bíblicos, em Jó, em Elias. Lamentar é necessário. Há quanto tempo você não chora aos pés do Senhor? Há quanto tempo você não se derrama aos pés do Senhor pedindo ajuda? Isso é necessário e Davi nos mostra. Sabe qual é o problema, irmãos? Muitas vezes as pessoas que estão sofrendo com ansiedades, inquietações e problemas correm primeiro para o namorado, para o esposo, para o pai, para o pastor, ao invés de correr primeiro para Deus. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. As pessoas são importantes no apoio? É claro. Mas muitas vezes o último a qual nós corremos é o Senhor, sendo que Ele deveria ser o primeiro. Ele que conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos problemas e Ele está com o ouvido atento para te ouvir. Ele está atento para te ouvir. Não poucas vezes já fizeram uma pergunta para mim curiosa. Pastor, é pecado eu chorar e ficar clamando a Deus para que resolva os meus problemas? Não, não é pecado, é necessidade. O pecado é você questionar a Deus afrontosamente e não aceitando as coisas que acontecem. Porque Deus é soberano. Mas nós clamamos a Deus, isso é necessário, chorar aos pés do Senhor. Talvez você seja o tipo durão. Quem aqui é o tipo durão? Não precisa responder nem levantar a mão. Só dar risadinha eu já estou percebendo quem é quem. Talvez você é o tipo de pessoa que não externa os seus sentimentos. Perante as pessoas eu até entendo, mas em oração. Qual foi a última vez que você molhou o seu travesseiro pedindo misericórdias ao Senhor porque você não consegue mais por força própria? Isso é extremamente necessário. A segunda coisa que nós vemos aqui com esse início de texto que Davi escreve é: até quando, Senhor? Irmãos, o tempo, ele é a maior crise que nós temos com Deus. Nós somos imediatistas, não é? Queremos tudo para ontem, queremos tudo para agora e, se possível, já. As coisas não funcionam assim. Não adianta nós queremos as coisas do nosso jeito, no tempo que nós queremos, porque não funciona assim. Talvez Davi pensasse: agora eu já sou sogro do rei, eu vou ficar aqui no palácio, eu vou já fazer parte da família real, porque ele era genro do rei, e assim que o rei falecer, eu naturalmente assumo o trono. Talvez ele colocou isso na cabeça dele, ele planejou isso. Mas nada aconteceu como Davi planejava. Ele teve que fugir primeiro 10 anos. 10 anos de sofrimento. E também muitas vezes isso acontece conosco. Talvez você já está cansado da caminhada. Talvez você já está cansado demais. Cansado de sofrer, cansado de passar por problemas, por aflições, por sofrimentos. Talvez você perde noites de sono com a sua cabeça a milhão, se preocupando com coisas que eu e você não temos controle. E daí nós vemos muitas vezes uma sociedade doente, porque acha que pode resolver os seus próprios problemas sozinho e esquece que Deus é aquele que tem a nossa vida na palma da mão dele. Quantas vezes você já perguntou para Deus? Olha o que Davi disse: até quando o Senhor se esquecerá de mim? Estamos falando aqui de um homem que a própria palavra de Deus diz que é segundo o coração de Deus. Um homem que amava a Deus, que errou muito, errou como todos nós, mas clamava a Deus porque cria nesse Deus. A ponto dele chegar no momento de aflição e dizer: o Senhor se esqueceu de mim? Até quando? Não está funcionando aqui? Eu falo tão alto que nem eu percebi. Som. Alguma vez você já achou que Deus esqueceu de você? Alguma vez você já achou que Deus ele se esqueceu do seu problema e da sua aflição? Irmãos, Deus não tem amnésia. Deus não se esquece do seu povo.
Por mais que o problema pareça ser terrível e parece que a sua vida virou, mas Ele está no controle. Em Isaías 49, ele mesmo diz: mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei dele. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Dá para esquecer do filho? Hoje nós vivemos num mundo tão doido que às vezes algumas mães esquecem. Mas uma mãe não se esquece do seu filho. E Deus diz que mesmo nesse grau de raridade que uma mãe possa se esquecer, Ele não se esquece do seu povo. Ele é Deus, Ele está atento aos detalhes da sua vida. Você pode perguntar: até quando, Senhor? Poxa vida, olha, eu já estou há tanto tempo. Mas tudo tem um propósito na vida do povo de Deus. Hernandes Dias Lopes, ele diz que Deus não desperdiça sofrimento na vida do seu povo. Até as aflições e os sofrimentos são para nos moldar, assim como Davi. Talvez Davi não fosse o rei que ele foi, se ele imediatamente assumisse o trono. Talvez Elias não fosse o homem que foi, se antes dele não tivesse que fugir em cavernas de Jezabel. Talvez tantos homens de Deus não seriam quem foram, se não fossem provados e aprovados pelo próprio Deus. As provações fazem parte da nossa vida e da nossa existência. Uma hora a solução vai chegar, só que eu gostaria de alertar os irmãos para cuidado. Talvez a solução para o problema que você pede não seja do jeito que você quer. Sabe por quê? Nós vemos aqui Davi pedindo solução para um problema dele, não é? Sabe de uma coisa? Pouco tempo depois, Saul é morto. Saul morreu. Ou seja, os problemas de Davi cessaram. Davi ficou extremamente triste e chorou amargamente porque ele não queria a morte de Saul. Ele teve várias oportunidades para ele mesmo acabar com Saul, mas ele mesmo disse: eu nunca tocarei no ungido do Senhor. Ele queria a resolução do problema, mas quando veio a solução do seu problema, não era do jeito que Davi queria que fosse. E isso nos mostra que talvez Deus vai resolver o seu problema, porque Ele resolve, mas do jeito dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, muitas vezes, Deus traz a solução, não aquela que você sonhava, mas é a solução melhor para a sua vida, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Caminhando, versículo 3 e 4. Acompanhem comigo. Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Davi, ele continua agora clamando a Deus por respostas. Senhor, me responde. Quantas vezes parece que nós não ouvimos mais a voz de Deus? Parece que Ele não nos responde mais. E Davi diz: responde-me, Senhor meu Deus. Tamanha era a aflição que este homem vivia. Irmãos, com certeza Davi, em 10 anos fugindo do rei de Israel, chegou momentos em que ele foi procurado e quase o pegaram. Eu creio que no coração de Davi, determinado dia, ele possa ter pensado: acho que dessa vez eu não vou conseguir escapar, não. Acho que dessa vez não dá. Acho que dessa vez é o fim. Acho que dessa vez acabou. E sabe de uma coisa? Quando parece que nós estamos vendo o nosso fracasso logo adiante, nós estamos chegando no fracasso, parece que a nossa ansiedade por respostas do Senhor fica mais urgente a cada dia que passa. Fica mais urgente. Irmãos, em Mateus 11, 3, diz assim: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? É uma pergunta natural, não é? Uma pergunta normal, ninguém viu nada de diferente nessa pergunta, né? És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Essa pergunta parece normal se não fosse feita por João Batista. Irmãos, João Batista é uma figura profética.
O profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de João, já havia profetizado que uma figura seria aquele que abriria o caminho para o Messias. Seria a voz que clama no deserto. João Batista foi profetizado 700 anos antes. João Batista era um homem convicto do seu ministério. João Batista era um homem que sabia para o que ele estava aqui nesse mundo e no que ele cria. Bom, João Batista disse, nós já ouvimos aqui hoje, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mesmo João Batista disse, é necessário que ele cresça, mas que eu diminua. Esse mesmo João Batista disse sobre Jesus, eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Era um homem que sabia quem Jesus era. Era a convicção da vida dele. Só que, quando ele estava preso, prestes a ser decapitado por Herodes na cadeia, ele faz uma pergunta que nem parecia que era João perguntando. Ele manda os seus discípulos irem até Jesus e perguntar o seguinte: és tu mesmo o que haveria de vir ou devemos esperar outro? Olha como é incrível, João Batista, um dos homens mais convictos da palavra de Deus, ficou em dúvida quando se viu à beira da morte, aflição, angústia. Aquilo que sempre foi verdade para João, verdade convicta, agora começa a ser dúvida. Olha que incrível. Irmãos, muitos crentes às vezes me perguntam, pastor, eu não sei se eu sou salvo de verdade. Quando nós estamos passando por problemas de aflições, questões básicas da nossa mente, o que nós já sabemos, as nossas convicções começam a virar dúvidas. Será mesmo? Será mesmo que eu sou salvo? Será mesmo que Deus olha para mim? Será mesmo que Deus me planejou desde a eternidade? Será mesmo que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Nós começamos a questionar coisas básicas. Porque o sofrimento extremo e o eminente fracasso que estamos vendo nos faz refletir sobre coisas que antes não necessitava de reflexão. João Batista estava preso e ele faz uma pergunta que talvez nós não esperávamos de João Batista. Então Jesus pede para que digam a João o seguinte: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Jesus estava dizendo, digam para João que o reino do Messias começou. Digam para João que o reino do Filho de Deus, a qual ele no deserto proclamou a sua vida toda, sou eu mesmo. Digam isso para João. Jesus é aquele que nos responde nas nossas necessidades. Jesus é aquele que tira as dúvidas do nosso coração. Por isso nós precisamos de uma vida de oração. Por isso nós precisamos orar a todo momento, orar sem cessar. Porque através da oração Deus nos responde às nossas dúvidas, tira a nossa insegurança, tira as nossas frustrações, os nossos medos. Só que como Augustus Nicodemos disse, nunca se cantou tanto na igreja evangélica no Brasil e nunca fomos tão analfabetos de Bíblia e pouco tempo de oração com Deus. Nunca nos preocupamos com tantas coisas na igreja sem termos tempo sequer de ler o que Deus quer falar conosco e orar para falarmos com Ele. Quanto tempo você gasta de oração? Quanto tempo você gasta de oração? Muitas vezes nós vivemos uma vida inquieta, vivemos uma vida ansiosa, vivemos uma vida onde nós não nos aguentamos dentro de nós porque falta comunhão com o Senhor. Fazendo a observação que tem casos que passam disso. Mas eu estou dizendo que muita gente, por não ter comunhão com Deus e correr para os braços dele, e quando não conseguem resolver os seus problemas, se veem numa situação complicada e começam a temer, perder noites de sono, ficar estressado, irritado e adoecem. Corra para Deus no dia da sua angústia. Foi isso que Davi fez. Para nós caminharmos mais para o final, versículos 5 e 6, acompanhe comigo. Eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta em tua salvação e quero cantar ao Senhor
pelo bem que ele me tem feito. Davi, ele encerra esse salmo alegre, confiante e agradecido. Nem parece o mesmo Davi do começo do salmo. Davi, ele começa o salmo em profunda angústia, ansiedade e clamando por misericórdia. Mas no final, ele traz à memória tudo que Deus fez na vida dele. Tudo que Deus fez na vida dele. Irmãos, a solução está aqui. Olha o versículo 6. Quero cantar ao Senhor pelo bem que ele me tem feito. O mesmo Davi que se escondia em caverna, o mesmo Davi que passava por deserto seco para fugir de Saul, o mesmo Davi que pediu ajuda para Filisteu, o mesmo Davi que estava amedrontado diz: eu quero agradecer ao Senhor pelo bem que ele me tem feito. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? E Davi nos ensina. Davi parou de olhar para os seus problemas e começou a olhar para Deus. O problema de Davi tinha solucionado aqui? Não. Ele estava escrevendo e com certeza o problema continuava e provavelmente depois que ele escreveu isso daqui ele teve que levantar e sair correndo para algum lugar. Os problemas de Davi não foram solucionados ali, mas ele mudou a sua perspectiva. Ele parou de olhar para Saul e começou a olhar para Deus, trazendo à memória tudo que Deus já tinha feito na vida dele. Quero agradecer ao Senhor, mesmo fugindo e me escondendo, eu quero agradecer por tudo que Ele fez na minha vida. Sabe de uma coisa, irmãos? Se tem algo que tranquiliza o nosso coração, é nós trazermos à memória a nossa caminhada com Deus. Puxa aí na memória. Puxa aí na memória quando você estava no seu primeiro amor. Quando você se converteu, quando você se sentiu seguro nos braços de Deus, quando Ele curou você de uma doença, quando Ele protegeu a sua família. Puxa na memória quando você estava nos dias mais terríveis da sua vida e Ele não soltou da sua mão. Puxa na memória. Traga a sua memória assim como Davi. Traga a sua memória as bênçãos que o Senhor já te deu. Isso nos dá confiança, sabe por quê? Ele nunca te deixou e não é agora que Ele vai te deixar. Outras crises passaram e Ele esteve com você. Não é nessa que Ele vai soltar da sua mão. Nós estamos seguros, nós temos um Pai. Nós temos um Pai que cuida dos detalhes da nossa vida. Chore aos pés do Senhor, clame ao Senhor por misericórdia, se derrame aos pés do Senhor, não tem problema nisso. E depois traga à memória tudo o que Ele fez por você. Porque se você está aqui hoje, é porque Deus cuidou de você em todos os detalhes possíveis. Detalhes, inclusive, que nós nem chegamos a saber. Que Ele nos livrou, que Ele nos cuidou e que Ele tem segurado firme a nossa mão. Dessa forma, conseguimos controlar a ansiedade. Conseguimos entender que Deus está com a nossa vida na palma da mão dele. Conseguimos entender que nós não vamos resolver todos os nossos problemas. Conseguimos entender que se nós resolvermos esse problema, amanhã pode chegar outro e faz parte da nossa vida terrena. E nós entendemos que de problema em problema, virá vitória em vitória. De problema em problema, aflição em aflição, virá graça, misericórdia e bondade da parte de Deus. Você não sabe o que acontecerá com você amanhã. Aliás, você não sabe o que acontecerá daqui a pouco. Você acha que você tem o controle da sua vida? Você acha que você dita as regras da situação? Quando você tira o controle da mão de Deus e acha que é seu, quando os problemas vêm e você não sabe lidar com isso, bate o desespero. Entregue o controle na mão de Deus e descanse, porque Ele é Deus, Ele não dorme, Ele não erra, Ele é santo e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Portanto, irmãos, eu acho que eu falei aqui sobre algo que todos nós já passamos. Ter ansiedade faz parte da nossa natureza pecaminosa, ansiedade. Mas nós conseguimos controlá-la. Mas nós conseguimos olhar para o Senhor e ver que Ele está no controle da nossa existência. E isso me conforta demais, eu não sei os irmãos. Quando eu olho para mim,
quando eu olho para as minhas imperfeições, quando eu olho para os meus pecados, eu jamais faria por mim mesmo o que ele faz. Quando você olha para dentro de você e vê a sua miséria, você vê que você é incapaz, e isso é bom. A Bíblia diz em 1 João que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Quanto mais perto nós estamos da luz, mais nós conseguimos olhar para a nossa miséria. E isso é ótimo, porque quando nós olhamos as nossas incapacidades, nós entregamos naturalmente o controle na mão de Deus. E paramos de bater a cabeça e tomar muitas e muitas decisões erradas. A Bíblia diz: entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Olha só, entrega e não pega de volta. Que tem muita gente que é assim: ó, Senhor, o controle da minha vida, mas não solta. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele é Deus. E o resto ele fará. Assim nós conseguimos viver uma vida mais tranquila. Eu sei que é difícil. Problemas teremos, mas conseguiremos controlar os sentimentos que muitas vezes adoecem o ser humano. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus.